Será que a Terra está dentro de um gigantesco vazio cósmico? Olha que doideira, hein? O que é um vazio cósmico? Nós vamos tentar entender agora. Os ecos do Big Bang estão dando esta ideia de que a Terra estaria dentro de um grande, gigantesco Cosmic Void que chama. Então vamos lá. Existe um negócio dentro da cosmologia, quando a gente estuda cosmologia, que é chamado de princípio cosmológico. O princípio cosmológico nos diz que o universo ele é isotrópico e homogêneo. Ou seja, não importa para onde você olhar, a densidade de galáxias é a mesma. Porém, isso numa determinada escala, porque tem escalas pequenas que você pode ter vazios. Então, assim, para que vocês possam entender, é a mesma coisa que você pegar uma esponja. Então, você pega uma esponja, quando você olha ela de longe, ela parece que é toda uniforme. Se você pegar um pedacinho da esponja e olhar no microscópio, por exemplo, você vai ver que é cheio de grandes vazios, tá? Então, o universo seria mais ou menos isso. E a Terra, ela pode estar dentro de um desses grandes vazios aí. Isso é muito interessante. Por quê? Porque se isso for verdade mesmo, resolve um dos grandes problemas da cosmologia atual. E eu vou explicar para vocês. Primeiro, como que eles fizeram isso? Quando aconteceu o Big Bang, se é que o universo começou assim, o Big Bang foi uma grande expansão, saiu ali se propagando um tipo de onda acústica que a gente dá o nome de oscilação acústica bariônica. Em inglês é BAO, Baryonic Acoustic Oscillation. Essas ondas, elas foram se propagando enquanto o universo estava muito quente. De repente, elas congelaram, porque o universo foi esfriando a ponto de congelar essas ondas aí. Beleza? É isso que aconteceu. Essas ondas, elas podem ser usadas como uma certa régua para a gente medir o universo. Medir distância no universo é um negócio muito complicado. Mas essas ondas aí, a gente detecta ela, a gente pode colocar. Qual que vai ser o instrumento que vai ser, talvez, o melhor para detectar isso? O telescópio Bingo, aqui do Brasil, lá na Paraíba, nós estamos pegando aqui. O pessoal, então, começou a analisar essas oscilações de muitos anos, 20 anos de pesquisa eles pegaram, e eles viram que essas oscilações, elas indicam para a gente, porque tem uma relação ali com o desvio para o vermelho, tem uma relação com a onda, né? Porque como ela é uma onda, ela tem certas características de onda que você consegue medir ali, por conta dessa medida e da relação entre o desvio para o vermelho e dessa propriedade da onda, você descobre que você tem um vazio cósmico. O que quer dizer um vazio cósmico? É que a densidade de galáxias é muito baixa. Beleza? É isso que acontece. Então, o pessoal foi lá e fez essa medida. E com essa medida, eles perceberam que sim, a Terra está dentro de um vazio cósmico. Mas calma aí, pelo seguinte, não é uma coisa decisiva, como na ciência é muito difícil você ter uma coisa que você pode bater o martelo, tá? Eles vão fazer umas outras medidas aí para confirmar. A principal implicação disso é para solucionar um negócio conhecido como tensão de Hubble. O que é a tal da tensão de Hubble? A tensão de Hubble é o problema da crise, né, que a gente fala, é a crise na cosmologia. Por que acontece isso? Vamos tentar entender esta parada. O pessoal quer descobrir qual é a taxa com que o universo se expande. O universo se expande de forma acelerada, existe uma taxa com que ele se expande. Para a gente fazer isso, a gente tem que calcular um negócio chamado constante de Hubble. A constante de Hubble vai dar essa medida aí. Então é isso aqui. A constante de Hubble, tá, é que vai ser usada. Para medir a constante de Hubble, eu tenho que medir um negócio chamado distância. Distância no universo não é fácil. Eles usam basicamente dois métodos, tá, pessoal? Aqui tem esse TRGB aqui, esquece esse TRGB aqui por enquanto, tá? Vocês estão vendo aí que tem o CMB. CMB é a radiação cósmica de fundo, tá? Radiação cósmica de fundo é lá do universo primordial. Então a gente mede. Por quê? Porque com o mapa da CMB eu consigo saber direitinho a distância. Então com essa distância eu calculo a constante de Hubble, com a constante de Hubble eu chego na taxa de expansão do universo. Quando a gente faz essa contaiada toda, usando a CMB, o valor dá ali, ó, em torno dos 68 quilômetros por segundo por megaparsec. O que quer dizer essa medida? A cada megaparsec que eu ando no universo, o universo se expande a 68 quilômetros por segundo, usando o CMB. Beleza? Muito bem, mas não tem só esse jeito de medir, tem um outro jeito.
que é esse jeito aqui, ó, escrito Cefeides aqui, que são as estrelas cefeidas. Variáveis cefeidas são estrelas que variam o brilho de forma muito bem variado, né? Ou seja, de uma forma muito bem nítida, e a gente consegue medir a distância até ela com uma boa precisão. Opa, legal, porque medir distância é um problema, a gente achou um jeito de medir muito bem. A gente calcula a distância, calcula a constante de Hubble, calcula a taxa de expansão. Era para dar o mesmo resultado. Por que era para dar o mesmo resultado? Porque a gente vive no mesmo universo, certo? O universo está expandindo como um todo, mas olha o problemão que acontece. Quando a gente faz pelas cefeidas, dá lá perto dos 75 km por segundo por megaparsec. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma diferença muito grande entre a medida que é feita com o universo primordial que a gente fala e a medida que é feita com o universo local que a gente fala. Não era para ser assim. Por que não era para ser assim? Porque, afinal de contas, vivemos no mesmo universo. E isso criou um problemaço gigantesco. E este problema recebeu o apelido de tensão de Hubble. Tem muita gente que chama de crise da cosmologia. Tá? Crise da cosmologia. Como que resolve isso? Se a Terra tiver num vazio cósmico, resolve esse problema. Por quê? Porque pode ser que essa diferença aqui, ó, de medida entre as duas seja pelo fato da Terra estar dentro de um vazio cósmico. Quando você está dentro de um vazio cósmico, as medidas que você acha que estão muito distantes, ou seja, a gente olhando a CMB, pode ser que essa medida da CMB, na verdade, ela está errada. E o universo está expandindo mais rápido do que a CMB mostra para a gente. Desse jeito, a CMB e a medida das cefeidas dariam o mesmo resultado. Então, essa é a principal consequência. Ou seja, o jeito de resolver a tensão de Hubble é a Terra e a Via Láctea estar dentro de um vazio cósmico. Será que está? Por essas medidas feitas até agora, parece que sim. Será que isso vai se confirmar? Não sabemos. Eles vão fazer uma série de outras medidas para poder, então, confirmar se a Terra está ou não está num vazio cósmico. E a torcida agora dos cosmologistas é essa aí, de que a gente está nesse vazio e aí resolveu todo o problema da tensão de Hubble. Será que vai ser isso? Não sabemos, tá? Não sabemos. Então está aí, ó, uma coisa muitíssimo interessante para resolver um dos maiores problemas da cosmologia atual. Já se chegou a cogitar que essa diferença nas medidas, elas eram porque no início do universo, o universo expandia com uma taxa e agora ele expande com outra. É uma solução também. Já se chegou a imaginar que era erro de medida, mas o James Webb fez medidas e confirmou que existe mesmo esse problema. Já se chegou a falar que a gente tivesse que inventar uma outra física até para acontecer isso. O universo, ele é uma queda de braço ou aquele negócio de corda, sabe? Cabo de guerra entre a gravidade e a energia escura. Até um certo ponto, quem manda é a gravidade, até uma certa distância, e depois quem manda é a energia escura. Saiu hoje, no site da NASA, um negócio espetacular, meus amigos. Nós temos as imagens mais próximas já feitas do Sol até hoje na história da humanidade pela missão da NASA, missão Parker Solar Probe. Mandei aí, aqui. São as imagens mais próximas do Sol que a gente já fez. São imagens feitas a nada mais nada menos que 6,1 milhões de quilômetros. Isso é muito, muito perto, tá? Esse videozinho é curtinho mesmo, só tem 5 segundos, o outro que é maiorzinho. Mas isso aí é o que a Parker Solar Probe vê. Para quem não sabe, Parker Solar Probe foi uma missão lançada em 2018. O objetivo dela é estudar um dos fenômenos mais complexos e mais intrigantes da história do Sistema Solar, que é o aquecimento da coroa. O que acontece com o Sol? Lá no centro do Sol, a temperatura é na casa dos 15 milhões de graus. Aí, obviamente, que você vai saindo do centro do Sol, vai esfriando. Quando você chega na superfície do Sol, a temperatura é na casa dos 6 mil graus. E aí você tem a coroa, que é um negócio que está no espaço já. Que era para ser o quê? Muito mais frio. Concorda comigo? No meio, 15 milhões. 6 mil e depois era para ser. Mas não é. A temperatura na coroa é de 1 milhão de graus. Esse é um problema chamado o problema do aquecimento da coroa.
Como que a gente resolve esse problema? A gente não sabe por que acontece isso na coroa solar. E a Parker Solar Probe está lá justamente para isso. Por isso que ela entra dentro da coroa solar. Aquela imagem ali daquele vídeo ali que passou, ela entrou dentro da coroa, ela passou apenas 6,1 milhões de quilômetros. Isso aí que vocês estão vendo, ó, é a coroa solar aí, ó. Então, assim, é uma coisa absurda. O pessoal brinca não, né? Eles falam que o pessoal fala que a Parker Solar Probe é a missão que tocou o Sol. De certo modo é, né? Porque se a coroa faz parte do Sol, ela realmente tocou o Sol. Outra coisa que ela também está estudando é sobre o vento solar. O vento solar ele tem um outro grande problema. Existem regiões do Sol que aparentemente emitem um vento solar. Vento solar é a radiação que é emitida pelo Sol. Um vento solar rápido e regiões que emitem um vento solar mais lento. Por que tem essa diferença? Não sabemos também. Por isso que a Parker Solar Probe está lá fazendo isso, tá? Ela tem esse nome porque ela foi feita em homenagem a um cara chamado Eugene Parker, que é um dos caras que mais estudou o Sol até hoje. E o Eugene Parker tem uma coisa muito legal. Ele é um cara que estava vivo quando a Parker Solar Probe foi lançada. Dificilmente você encontra pessoas que homenageiam sondas e que estão vivas na hora que elas são lançadas. Mas está aí, em 1958, o Eugene Parker fez isso. Então, como que a gente explica um vento solar rápido e um vento solar devagar? Como que pode existir essas coisas? A gente não sabe e a Parker Solar Probe está lá para isso. Por isso que ela passa muito pertinho do Sol e fez essas imagens aí, que até agora são as imagens mais próximas já feitas. Essa imagem aí foi feita no dia do Natal, tá? Foi feita no dia 25 de dezembro de 2024, quando ela passou apenas 6,1 milhões de quilômetros. Coloca um videozinho ali do YouTube agora. Como que ela chega tão perto do Sol? Ela tem esse escudo aqui, ó. Esse escudo aqui é um escudo feito de carbono, tá? E todo um compósito aqui atrás. E ele aguenta milhões de graus. E aí tem um negócio muito interessante. Por que a imagem da Parker Solar Probe, a imagem é feita daquele jeito? Porque ela não tem nenhuma câmera apontada diretamente para o Sol. Obviamente, né, que se ela tivesse uma câmera apontada para o Sol, seria queimada a câmera. Então, as câmeras dela ficam meio aqui de lado. Ela olha para o Sol meio como se fosse uma visão periférica. Por isso que a imagem é daquele jeito ali. Então, as câmeras dela ficam ali do lado. Essa câmera que fez essa imagem é a Whisper. Ela passou a 15 milhões de milhas do Sol, 11 milhões, 5.3, 4.5. Tá vendo? Tá aí a órbita dela, ó, em dezembro de 2024. Foi o dia até que ela bateu o recorde de velocidade, tá? Tá aí, ó, 3.8 milhões de milhas do Sol, que dá 6.1 milhões de quilômetros. Então todas as imagens. Aí o cara estudando, olha lá, ó, o instrumento dela aqui, ó. Ele fica atrás do escudo. Então como que ele vê? Ele vê porque ele vê meio de lado assim. É o Wide Field Imager for Solar Probe. A gente chama de Whisper, tá? Esse instrumento dela. Então tá ali, ó, o Sol, obviamente, né? Ela não tá vendo, mas ela tá passando pela coroa solar. E aí ela vê toda essa atividade aí. É um negócio sensacional. Se ela tem órbita mais próxima, ela vai ter órbitas mais próximas do que isso. Mas ela está passando aí, então. Ela nunca na história da humanidade nós vimos uma imagem tão próxima assim do nosso Sol, feita pela Parker Solar Probe. Lembrando, né, que a coroa solar a gente vê quando aqui da Terra? Quando tem um eclipse total. Todo mundo vai lembrar de eu gritando, né? Olha a coroa! É justamente isso. Só tem um jeito da gente ver a coroa solar, né? É nessa hora aí, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui qual que é a distância da órbita de Mercúrio. Mercúrio fica 46 milhões de quilômetros do Sol. Ela passou a 6 milhões de quilômetros do Sol. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. Beleza? 47 milhões de quilômetros, ela passou a 6,1 milhões. Só para vocês verem o quanto perto ela passou do Sol. E tem outra coisa. Quando ela passou por ali, ela chegou a 600 mil quilômetros por hora. É a maior velocidade de qualquer objeto já atingida. Mas agora prestem atenção numa coisa. Existem vários tipos de velocidade. Existe um negócio chamado velocidade média. Tá? Existe um negócio chamado velocidade instantânea.
Existe um negócio chamado velocidade linear, velocidade radial, tem vários tipos de velocidade. Quando ela passou no ponto mais próximo do Sol, ela teve uma velocidade instantânea de 600 mil km por hora. Mas depois, a velocidade média dela, obviamente, não é essa. Um telescópio, ele é um balde de fótons. Então, o que faz o telescópio fazer a imagem são fótons emitidos. Você concorda comigo que uma galáxia que tem 200, 300 bilhões de estrelas são muitos fótons sendo emitidos, beleza? Então, não importa se a galáxia está a bilhões de anos-luz, o telescópio vai ver. O problema de um planeta é qual? O planeta, ele não emite nenhum fóton, tá? Zero. Ele só reflete alguns fótons da estrela dele. Então, e outra, são planetas que ficam escondidos no brilho da estrela. Se eu apontar um telescópio para uma estrela e dependendo do planeta, se tiver um planeta, dependendo do planeta, eu não vejo nada. Por quê? Porque o planeta é muito pequenininho ou o planeta é muito próximo e ele fica escondido no brilho. Então é por isso que os telescópios não funcionam. Porém, até falando isso aí, que é muito difícil, tá? É muito difícil fazer a imagem de um planeta, tá? Muito difícil mesmo. Mas existem algumas. O James Webb está ficando especialista em fazer esse tipo de imagem. Agora, por que a gente consegue fazer imagem de galáxia? Porque são bilhões de estrelas emitindo luz ao mesmo tempo. Bilhões. Qual é a data mais provável para estudar o objeto interestelar que está passando pelo sistema solar? Este objeto, ele já foi estudado. Primeiro que ele é um cometa, tá? Então, até que nessa imagem aqui dá para ver que ele tem a partezinha mais brilhante dele ali no meio e ele tem alguma coisa menos brilhante em volta. Isso aí é característica de um cometa, tá? Eles já falaram aqui, as observações confirmam a natureza cometária do 3i, revelam uma coma com uma inclinação e ele tem uma coloração semelhante, olha que demais isso, aos objetos transneptunianos aqui do sistema solar. Mas o que o pessoal espera agora? Vai esperar ele chegar cada vez mais próximo do Sol, aí logicamente vai ser melhor de estudar, vai ser mais fácil de estudar, e não só o VLT, né? Porque quando ele está longe assim, são só grandes telescópios que podem estudar o objeto. Quando ele chegar perto, aí vários telescópios menores vão poder estudar e vão poder tirar ali os seus melhores dados, tá? A vantagem, como eu já falei, né? A vantagem em relação aos outros dois, que é o Borisov e o Oumuamua, tá ali, ó, 1i/Oumuamua foi o primeiro, o 2i/Borisov foi o segundo. A vantagem do 3i/Atlas é que ele está entrando ainda no sistema solar. Os outros dois, quando a gente detectou, eles já estavam saindo, indo embora do sistema solar, então não deu pra gente estudar. Agora nós vamos ter muita coisa para fazer. A ideia do Aviloeb, que a gente conhece o Aviloeb por aquelas ideias dele de que tudo é alienígena, extraterrestre e tal. Mas o Aviloeb, ele tinha uma ideia muito legal, que era deixar sondas posicionadas em determinados pontos de Lagrange aí pelo sistema solar, que na hora que entrasse um objeto interestelar, você ia lá e disparava a sonda e ela estava mais perto para poder chegar. Vai ser muito difícil, cara, porque o tempo da gente fazer uma missão, lançar uma missão e ela chegar no objeto, ele já foi embora há muito tempo. Então, provavelmente não vai ter. Mas os telescópios serão apontados para ele, tá? Todo mundo pergunta, né? Ah, Sérgio, qual que é o próximo telescópio espacial da NASA, tal? O próximo telescópio espacial da NASA está aí, ó. É o Nancy Grace Roman. Por que ele tem esse nome? Porque a Nancy Grace foi a mãe do Hubble, ela que fez o Hubble ir para frente, lá no começo da história do Hubble. Esse telescópio, antigamente, ele chamava-se WFIRST, tá? Que é o Wide Field Infrared Telescope, ou seja, ele é um telescópio no infravermelho com um grande campo de visão. Ele é diferente do James Webb, que é um telescópio de zoom, tá bom? Uma coisa interessante, esta nave que você está vendo aqui, ó, ela foi doada pela Força Aérea Americana para a NASA. Por quê? Porque esse telescópio aqui, ele seria usado pela Força Aérea Americana. Para quê? Não sabemos. Ou seja, ele é um tipo de arma ou um tipo de nave secreta que a Força Aérea Americana, hoje Space Force, tem no espaço, tá? Ele tinha dois, ele doou um para a NASA e a NASA está fazendo umas modificações para transformar ele no próximo grande telescópio espacial, o Nancy Grace Roman. O que aconteceu hoje, então, foi o seguinte, que
chegou hoje na NASA e os painéis solares aí, ó, do Nancy Grace Roman, tá vendo? Então os caras foram aí, ó, instalar os painéis solares do Nancy Grace Roman, os painéis aí que vão dar energia ao próximo telescópio espacial da NASA. Uma configuração meio diferenciada, né, de painel solar que ele tem, mas é bem interessante mesmo. Tem uma coisa muito interessante no Nancy Grace Roman, que é o seguinte: será que ele vai para frente ou será que ele vai ser cancelado? Não sabemos. Tá? Ele é um instrumento, né, e que fica sempre no limbo aí de todas essas decisões de orçamento da NASA. Ele é um negócio, uma missão científica. E as missões científicas da NASA, elas vêm sofrendo, cada ano sofrem cortes e mais cortes, tá? Então, será que vai? Não sei. Então esse é o próximo, para quem sempre pergunta, qual que é o próximo negócio. Ele vai usar um coronógrafo muito poderoso, tá? A ideia dele é dele fazer várias imagens de exoplaneta, tá? Pode ver coisas interessantes aí. Então ele vai fazer imagem direta de exoplaneta, tá? Então tá aí, é um momento importante. Por que é um momento importante? Porque indica pra gente que ainda tem esperança, né? Porque senão eles vão estar mexendo no telescópio, né? Assim, a gente imagina, né? Não pode esperar qualquer coisa. Mas a ideia é que se eles ainda estão mexendo no telescópio, quer dizer que ele tem a chance dele continuar, tá bom? Quando vai ser lançado? Como eu falei para vocês, não sabemos. A promessa é que ele seja lançado no maio de 2027, tá? Maio de 2027, mas o pessoal está trabalhando para que ele seja lançado ainda no ano que vem, em 2026. Qual que é a ideia, né? Como ele pode sofrer com os cortes de orçamento da NASA, a ideia é deixar ele pronto quanto antes e lançar ele o quanto antes, para não dar problema, né? Porque se der problema, pelo menos já lançou, e aí depois que se vire lá no espaço, né? Aí depois que estiver no espaço, tá feito. Todo mundo tá ligado, né? Todo mundo está ligado no lance do Hélio 3. Existe uma empresa, tá? Existe uma empresa, como eu falei para vocês, né? Existe uma empresa chamada Interlune, tá vendo? Então tá aí, ó, a empresa Interlune. Essa empresa Interlune, ela é formada pelo ex-presidente da Blue Origin e pelo Harrison Schmitt. Quem é Harrison Schmitt? Harrison Schmitt, nada mais nada menos, é o único cientista que pisou na Lua até hoje, tá? Olha que demais, 100 toneladas métricas por hora. Para coletar o Hélio 3 da Lua, a Interlune deve ser capaz de escavar e processar de forma eficiente e contínua 100 toneladas de regolito lunar. Além de ser central para o plano de negócios da Interlune, a NASA considera que a escavação e a abertura de valas são cruciais para os objetivos da missão Artemis. É por isso que a Diretoria de Missão de Tecnologia Espacial da NASA acaba de anunciar que a Interlune foi selecionada para um projeto de fase 1 de transferência de tecnologia para pequenas empresas, para avançar a tecnologia de aberturas de valas e escavação da Interlune. Trabalhando com a Colorado School of Mines, a Interlune se baseará no trabalho que já fizemos para estudar como nossa tecnologia pode ser adaptada para dar suporte às necessidades. O objetivo final, uma tecnologia escalável que coleta L3 da Lua e pode ser usada para utilização de recursos in situ, o famoso ISRU, preparação do local e construção para a NASA. Então, pessoal, está começando a exploração do Hélio 3 na Lua. Está começando a exploração do Hélio 3 na Lua e agora é de verdade, tá? Então a Interlune está fazendo isso, beleza? E é o seguinte, aquela empresa a Firefly, ela fez um negócio sensacional também, pra vocês verem como o negócio do Hélio 3 é louco. Esse aqui é o rover que eles vão colocar, tá? Então o que acontece? Esse robô aí, ó, ele vai tipo, imagina que é tipo um aspiradorzão de pó, tá? Ele vai puxando o regolito, aqui, ó. O regolito é aquele pó lunar. Ele vai puxando o regolito e vai processando o regolito dentro ali daquele carro.
À medida que ele vai processando o rigolito, ele vai tirando do rigolito o L3. O L3 é o que a gente precisa para fazer com que a fusão nuclear funcione de maneira estável aqui na Terra. Como que a gente acha o L3 na Lua? Não tem como a gente achar o L3, tá? Diretamente não tem como. Só que a gente sabe que o L3 ele fica preso nessa rocha aí, ó, chamada ilmanita, tá? Ilmanita é um mineral composto por óxido de ferro e titânio, FeTiO3, tá? A ilmanita, ela indica, ele é um indicativo de onde está o L3. Então, se você acha a ilmanita, você acha o L3. Então, a Firefly, ela está fazendo uma missão, uma sonda, que ela vai mapear aonde está o ilmenita na Lua, tá? E com isso, você vai ter um mapa de ilmenita, e com o mapa de ilmenita, você vai ter, então, a ideia de onde está o hélio 3. Então, é basicamente isso, tá, que o pessoal quer fazer. Basicamente é isso. Então, isso é uma das coisas, assim, né, mais interessantes que está acontecendo no momento. Beleza? É você mapear aonde está a famosa ilmenita, para você ter uma ideia de onde está o hélio 3. Eu falo de muita gente, quando eu falo do hélio 3, a galera costuma falar que eu estou viajando e tal, não sei o quê. Mas não é não. Ó, isso aí é o seguinte, ó, essas regiões em vermelho aí é onde elas têm 80% de hélio 3, tá? Então, assim, existem mapas de hélio 3. Tem um mapa chinês, tem esse mapa, só que esse mapa aqui é bem antigo. Esse aqui é o mapa chinês, na verdade, né? É um mapa feito pela Chang'e-1, tá vendo? Então, quando a China mandou a primeira missão para a Lua, Chang'e-1, ela mandou a missão só para mapear o hélio 3. Então, ela sabe aonde está o hélio 3. Ó. Os pontinhos vermelhos aí são pontos ricos em hélio 3. E agora, uma outra maneira da gente fazer isso é estudando a ilmenita. Achou a ilmenita, achou onde está o hélio 3. E é isso que as missões agora vão fazer. Então, meus amigos, começou a corrida pelo hélio 3 na Lua. A corrida já começou, tá bom? Não tem mais volta. E agora é ver quem que vai conseguir primeiramente chegar lá e pegar o hélio 3. A Interlune, essa empresa do Harrison Schmitt, ela já conseguiu, se não me engano, 50 milhões de dólares em investimento, tá? Em investimento. A gente tem um grande problema na Terra, que é a energia, e a energia, a fusão nuclear, que a gente usa o trítio hoje, a fusão nuclear, ela não é estável. E o hélio 3 ele vai servir para ser usado dentro dos reatores nucleares, dos tokamak, para estabilizar o processo de fusão nuclear. A gente só consegue estabilizar com o hélio 3. Não tem hélio 3 na Terra, só tem hélio 3 na Lua. Então, a gente precisa explorar a Lua para ter a fusão nuclear. Tem a fusão nuclear? Aí sim, é a única energia realmente limpa e que resolve todo o problema do planeta, é a fusão nuclear. Para isso, a gente tem que ter o hélio 3. Para isso, a gente tem que ir para a Lua e pronto. Porque o hélio 3 ele é formado pela radiação ultravioleta em contato com rocha. A radiação ultravioleta aqui na Terra, graças ao bom Deus, ela é filtrada pela atmosfera. Porque senão a gente não estava aqui trocando uma ideia. A gente estaria tudo morto uma hora dessa, tá? Um pouquinho de hélio 3 você estabiliza o processo de fusão. Você vai pegar os átomos e vai quebrar eles ali, entendeu? Então você vai colidir eles, na verdade, né? Quebrar a fissão, você vai colidir eles. Então com pouco hélio 3 a gente geraria muito combustível, tá? Então, por isso que é a solução. A solução é o hélio 3.